Graças a Deus por mais esta tarde que Deus nos concede para nós expressar uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. Livro do profeta Isaías, capítulo 64 e o verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 64 e o verso 8: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor por mais este privilégio que a nós é concedido para nós expressar uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. Eu fico feliz porque até aqui o Deus de Israel tem nos ajudado, tem nos dado força e tem nos incentivado a caminhar um pouco mais por este caminho que às vezes se torna espinhoso, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, e por esta razão que nós estamos aqui expressando mais uma palavra da parte de Deus. O profeta Isaías, ele começa dizendo no capítulo 64 e o verso 4, ele disse: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Observe a expressão que ele começa mencionando este versículo, porque desde a antiguidade, ele estava falando, desde quando os meus pais, desde quando os meus avós vieram e me ensinaram a respeito de ti, ó Deus, eu nunca vi, eu nunca percebi, eu nunca ouvi um Deus semelhante a ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus nunca deixou de operar na face da terra. Deus nunca deixou de trabalhar pela sua igreja. A igreja de Cristo tem estado de pé até os dias de hoje e tem crescido de forma sobrenatural, porque Deus jamais deixou de trabalhar pela sua igreja, para cada vida, para cada situação, para cada momento existe uma provisão divina. Deus sempre tem uma resposta para aquilo que necessitamos. Deus sempre tem uma porta de escape quando nós nos encontramos em extremas dificuldades. Deus não nos deixa perder batalha, pelo contrário, Ele nos coloca em situações adversas, mas nos ensina a passar por ela, para nós reconhecer e levantar as mãos para o céu e dizer: Deus, eu sei que Tu és comigo, e mais uma vez eu passei por essa dificuldade e estou levantando as minhas mãos para o céu e estou Te agradecendo, reconhecendo que Tu és, Tu foi e Tu continuarás sendo de eternidade em eternidade.
seja Deus. E quando eu vejo o profeta Isaías proferindo tais palavras: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro. A expressão barro significa não somos nada. Eu faço uma pergunta para os senhores: quanto é que custa o barro? Quanto é que vale o barro? Não custa nada, não vale nada. Mas eu louvo a Deus que pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, um dia Ele olhou-nos lá de cima e disse: eu preciso investir naquele, eu preciso investir naquela. Somos apenas barro, mas para Deus temos um grande valor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Valor esse que custou sangue, valor esse que não é dado a nenhum homem. Oh, bendito seja Deus. A Bíblia diz, e eu posso afirmar, que o ouro, a prata, o dinheiro, ele pode comprar tudo, mas jamais pode comprar a chamada que Deus colocou em nossas vidas. O ouro e a prata jamais pode comprar a salvação que a mim e a você foi feita e foi dada de graça. Então, se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu, que mesmo sendo barro e ele sendo oleiro, tu vale alguma coisa e tu és alguma coisa para ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Só quem acredita que você é o barro, só quem acredita que Ele é o nosso oleiro. Eu sei que todas as coisas estão nas tuas mãos, para Ele, e sem Ele nós não somos nada. Só somos alguma coisa porque Ele ainda continua sendo oleiro. De forma nenhuma Ele perdeu o controle da situação. Você pode estar vendo esse mundo indo de mal a mal, cada dia mais se afundando no abismo, mas fique em paz, porque a Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra, e mesmo assim Ele nos conhece e entende e sabe de todas as coisas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez Deus convida o profeta Jeremias. Aí dá uma volta para com ele. No capítulo 18, o profeta Jeremias disse, Deus disse a ele: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia! Deus mais uma vez menciona ao povo Israel, ao povo israelita, que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Louvado seja Deus! Nós somos o barro e Ele é o oleiro. E Deus chamou o profeta Isaías para fazer uma caminhada com ele. Deus disse: Jeremias, desce até a casa do oleiro, venha cá que eu tenho uma lição para te ensinar. Eu vou mostrar a você o que a nação de Israel representa para mim, e eu vou mostrar para você o que eles são para mim nas minhas mãos. E o profeta Jeremias, obedecendo aquela voz divina, ele desce até a casa do oleiro, e quando ele chega lá, ele não entende nada, porque ele vê apenas um oleiro trabalhando sobre as rodas. Mas aí é que está a revelação divina. Está vendo aquele oleiro trabalhando com aquelas rodas, com aquele barro, e Deus diz: Jeremias, estou vendo assim. Está vendo aquele
aquele oleiro trabalhando e modulando de forma especial aquele vaso. Sim, Senhor, eu estou vendo. Então, Jeremias, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Como o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim era a nação de Israel. Jeremias, eu faço com a nação de Israel o que quero. Sou eu Deus que ainda estou no controle de toda essa situação. Deus nunca vai perder o controle da nação. Deus nunca vai perder o controle da situação. Quem perde o controle somos nós que somos desesperados. Somos nós que somos desequilibrados. Aleluia! Na mente de Deus e no projeto de Deus não há falha. Deus sabe começar, Deus sabe o meio e sabe o fim. Aleluia! E Deus estava mostrando mais uma vez a Jeremias: não precisa você ficar assustado com o que está acontecendo. Eu sei que eu estou mencionando palavras e você está profetizando a nação de Israel, mas o povo está tomando o seu caminho, o povo está indo para o abismo, o povo está indo de mal a mal. Mas tem uma coisa, Jeremias: eu ainda sou o oleiro desta nação, e vocês para mim são apenas barro. Aleluia. Queridos, eu fiz um estudo e eu procurei saber quais são os tipos de barro. E esta noite, esta tarde, eu quero falar a respeito desse barro que nós somos. Antes que nós fosse para a roda, antes que nós se tornasse um vaso bonito, e que Deus derramasse a tua essência dentro deste vaso, existe um processo para o barro chegar até as rodas. E o primeiro processo que eu vejo é a fase da escolha. Para que o barro fosse até as rodas, para que o barro chegasse até o oleiro, foi necessário uma escolha. Para fazer um vaso, não é qualquer barro. Existem 207 tipos de barro, ou seja, de argila, mas existem apenas 8 que são especiais para fazer o vaso. Eu louvo a Deus, queridos, que aqui eu aprendo uma lição. De 207 tipos de argila, apenas 8 são próprias para se fazer o vaso. O que eu aprendo aqui, o que o próprio Jesus mencionou no capítulo 22 de Mateus e no verso 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você pode ter se alistado para esta batalha, mas será que você foi escolhido por Deus? Deus não escolhe qualquer um. É bem verdade que Ele disse: todo aquele que vinha a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Mas para fazer a tua obra, Deus escolhe a dedo. Então tu és privilegiado, tu és privilegiada de Deus para esta obra. Se Deus te escolheu, você é privilegiado. A segunda fase que eu encontro antes que você se torne este barro, esse vaso, para você ir para a roda, após a escolha do barro, é necessário. O oleiro, ele vai no terreno e ele pega toda aquela argila que é própria, que foi escolhida para fazer o barro, e ele estende aquela argila. E após estender aquela argila, existe um tempo para aquela argila ser curtida. Isso nos fala de tempo. O tempo pertence a Deus.
Eclesiastes capítulo 3: para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Não é na minha hora, não é na tua hora. E esta é a fase que eu acho mais difícil, porque às vezes nós pensamos que chegou o nosso dia, às vezes nós pensamos que chegou a nossa hora, mas existe um tempo que Deus nos concede, existe um tempo em que nós precisamos ficar estendidos, existe um tempo em que nós precisamos esconder o nosso ministério. Com Jesus foi assim. Parece que vejo Jesus, ele aparece com 12 anos ensinando no templo. A Bíblia diz que aqueles anciões, eles ficaram de boca aberta. Nunca houve um menino com 12 anos explicar tanto a palavra como Jesus. E Jesus está no templo ensinando. Ele começa o seu ministério ensinando a palavra do Senhor no templo. Os sacerdotes todos ficaram de boca aberta. Mas o que eu acho interessante, que depois dos 12 anos, até 30 anos, ele se esconde e ninguém ouve falar-se de Jesus. Ele fica no anonimato. E nós não queremos ficar no anonimato. Nós não queremos ficar aprendendo com Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem é que não lembra da história do profeta Elias? Elias apareceu do nada, profetizou para Acabe e Jezabel, mas depois que ele profetizou, a Bíblia diz que ele se esconde. Ele fica 40 dias escondido dentro de uma caverna, e Deus é obrigado a aparecer para ele e dizer: Jeremias, o que fazes aqui? Ou seja, Elias, o que fazes dentro dessa caverna? Ei, queridos, existe um tempo para que Deus faça o teu ministério prosseguir avante. É a fase do esquecimento, é a fase que você procura uma agenda. Ei, é a fase em que o tempo de Deus aparece em nossas vidas. É a fase que nós choramos e não tem ninguém para nos abraçar. A Bíblia diz o seguinte: que há tempos de abraçar, mas também há tempos de fugir de abraço. Há tempos de rir, mas também há tempos de plantear. Esse é o tempo em que nós não queremos, mas existe um tempo em que o teu barro, em que o teu vaso precisa ser tratado, e Deus sabe tratar desse tempo. Fica em paz, fica em paz, aleluia. Os Hebreus escreveu, capítulo 10, o verso 37, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. 10 de Hebreus, e o verso 23, está escrito: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Este é o tempo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que chegou o tempo de angústia, pode ser que chegou um dos tempos mais caóticos, que não estava dentro da tua agenda. Pode ser que esse tempo chegou e acabou com toda a sua expectativa, acabou com todos os teus projetos. Mas se você entende nesta tarde que Ele ainda continua sendo oleiro, e que você é apenas o barro na mão do oleiro, você pode levantar as mãos para o céu e ter uma certeza que Ele está no controle de toda a situação. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai permitir que este tempo passe da tua vida. Deus vai permitir que o sol da justiça comece a raiar na tua vida. Uma porta vai se abrir. Oh, louvado seja Deus. O tempo de angústia vai passar, o tempo de sofrimento vai passar. Esse tempo em que o sol está te machucando, está arrancando feridas do sol da tua cabeça, pode ficar em paz. Esse tempo vai passar.
escolhido, tu és o vaso que o Todo-Poderoso escolheu para esta obra. Ei, para você estar preparado no dia do amanhã, você precisa passar por esta fase, você precisa passar por este processo. É apenas mais um processo em que Deus está nos ensinando. Aleluia. Depois da fase do tempo, existe mais uma fase. Existe mais uma fase. Esta é uma das piores fases que ninguém quer passar.